bem-vinda aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. Vamos falar hoje sobre a relação Botafogo e imprensa. A gente sabe que existem muitos programas esportivos, Fox Sport, Sport TV, ESPN, Esporte Interativo, e a gente sempre acompanha, o torcedor do Botafogo sempre acompanha para ver se alguém está falando mal do time, para ver se alguém está menosprezando o Botafogo, e a gente fica revoltado com isso. Será que é para tanto? Será que a gente exagera? Será que o torcedor botafoguense é exagerado? Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que não. A gente sabe que o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, que tem uma história riquíssima. Nos anos 60, 70, 80, era comandado com grandes jogadores, com grandes estrelas. A gente sabe que muito da imprensa era voltada para Botafogo e Santos. E hoje em dia, a gente sabe que o futebol mudou. O futebol não é mais aquele do passado. Aquele que os times jogavam com amor à camisa, aquele que o dinheiro não era o essencial. A gente via que hoje o futebol, na verdade, é movido a grana, movido a valor. Antigamente existia o amor ao clube. E o que isso tudo significa? Significa que quanto mais você tem, mais você vai ser falado. Aí, isso é normal. Hoje também o que pesa a audiência, quanto de ibope vai dar essa televisão, essa rádio. Então, a gente sabe que tudo envolve o ibope, a audiência também. Então, às vezes, abre pouco espaço para clubes que não vêm tão bem, como é o caso de Botafogo e Vasco, Fluminense, e falam mais de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, de Inter. E o Santos, que é um dos tradicionais clubes de São Paulo, com grandes conquistas, com o rei do futebol saindo de lá, é pouco falado também. Isso daí é tudo picuinha de torcedores como a gente que acha que deveriam falar mais, ou realmente esses centros menosprezam o Botafogo. Hoje eu estava vendo uma entrevista, hoje eu estava vendo um programa esportivo, né, que era de ontem, o pessoal falando sobre o tri mundial do Botafogo, e falaram assim, mas como o Botafogo se é pequena, fazendo isso, vai virar chacota para outros clubes. Olha, a rivalidade existe. O torcedor do Botafogo usou o Flamengo porque fala que é roubado, se não tivesse o VAR, se o VAR existisse no tempos passados, o Flamengo não teria conquista. Isso é normal, a provocação de torcedores. Hoje o torcedor botafoguense, alguns estão zoando, é tricampeão mundial, e levaram e acreditam nisso pela história do Botafogo. Ouvi uma entrevista do Nelson Mufarrege, ele falando sobre isso. O futebol deve essa reverência ao Botafogo. A gente às vezes fica sem entender como um Botafogo tão cheio de craques não teve poucas conquistas. A gente fica imaginando nisso. A gente que é torcedor fala, cara, você vê o Santos. Bem ou mal, o Santos tem 3 mundiais, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil recentemente, mas tipo assim, tem conquista. E o Botafogo, que era o grande rival do Santos, não tem essas conquistas que o Santos tem hoje. A gente fica se perguntando. Mas, por outro lado, a gente tem que entender a história, o passado. O Botafogo, ele zarpava pelo mundo. Então, tipo assim, era uma atração ver o Botafogo jogar. Era um dos clubes que mais cediam jogadores para a seleção brasileira. Era um celeiro de craques. Faltou conquista? É isso que o presidente quis dizer. Não, o Botafogo precisa ser reconhecido. Tem que trazer o que ele fez pela história. Mas a história não ganha jogo, a história não representa nada hoje. Olha, se não fosse pela história, por tudo que o Botafogo fez, o Botafogo já era para estar falido. Clube que deve R$1 bilhão,
A imprensa diz, o Ibope diz que tem 3 milhões de torcedores, um pouquinho mais, e não tem espaço nas mídias esportivas. O que a gente, como torcedor, espera? A gente espera uma profissionalização, sabendo que se a gente melhorar, tiver um bom time, muita gente vai ficar incomodada, porque a notícia que o jornal, quem vender do Botafogo é chororô, time que está brigando para rebaixamento, eles não querem tornar o Botafogo potência. Isso você analisa vendo deboche no programas esportivos, a ironia. Cara, tudo na vida você também não pode ficar passando pano. Aqui o canal eu falo do Botafogo, mas eu critico muito o Botafogo também. Quando ele está errado, está errado. E quando ele está certo, está certo. Porque não é o Botafogo, são as pessoas que estão gerindo o clube. Então muita gente às vezes vai formular uma crítica e elas vão na instituição. Elas deveriam ir no presidente, nas pessoas que gerem o clube. E isso acontece sem a gente entender muito, sem a gente, torcedor, compreender. Às vezes, vai virar... Cara, você vê, Honda vindo para o Brasil, vários comentários negativos. E aí a Touré vindo para o Brasil, e aí a Touré nível bola de ouro. Vários comentários negativos vindo do Brasil. Então aqui tudo que é feito para o Botafogo é negativo, 90% negativo. Porque eles não querem ver a alegria do torcedor alvinegro. Porque é um torcedor diferente, é um torcedor que vai nas redes sociais do jogador, interage, se interage com escola de samba, se interage com qualquer assunto. Botafoguense é assim. Então, qualquer oportunidade de alfinetar, cara, eu não faço faculdade de jornalismo, até pretendo fazer, mas eu vejo que você vai levar mensagem para a pessoa, você não pode ser clubista, você tem que ser imparcial. Então você vê assim, o Botafogo tá mal, tal, o time do Botafogo não passa confiante, mas não, você vê sarcasmo, você vê ironia, você vê deboche. O clube empresa teve jornalista que chamou que o Botafogo estava querendo dar calote para isso daí de clube empresa, para esquecer a dívida que ele tinha. As pessoas, elas não estudam. Elas têm várias pautas ali, vamos falar 15 minutinhos do Botafogo, 10 minutinhos. Elas, de repente, se preparam mais para falar do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, e esquecem de estudar para falar do Botafogo. Muita gente que falou sobre o tricampeonato do Botafogo sequer sabia que torneio era esse. Foi dar uma opinião, cara, vocês têm que estudar. Vai falar pouco do Botafogo, o espaço é pouco, mas estuda, vai lá, olha, não é o que falta. Às vezes o lado torcedor, que você ali faz um programa que não vira um programa de jornalistas, vira um programa de bate-papo em boteco. Então, como você leva a mensagem para a pessoa, para o time, você pode levar a sua opinião, mas trazendo a verdade. Não um papo de torcedor, vai virar chacota. Não. Levar a sua opinião. Olha, eu não acho tricampeão por causa disso, isso daqui. Nesse ano começava isso. Então tem que ser assim. É o que falta hoje. E, na minha opinião, a imprensa diminui o Botafogo. Mas o que mais incomoda eles é a alegria que o torcedor tem de cantar, pular, vibrar, mesmo nos momentos dificílimos que estamos passando. Mas ser botafoguense é algo inexplicável. E, como disse o Hélio de la Penha na entrevista que eu fiz com ele, tem uma pontinha de ciúme que antigamente o Botafogo e o Santos dominavam o cenário nacional. Então existe essa pontinha de ciúme de querer diminuir o Botafogo, sim. Valeu, galera. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês.
Um ótimo sábado a todos. Qualquer novidade a gente volta e até o próximo vídeo.